Oi, meus amores, muito feliz de encontrar com vocês aqui de novo. Hoje nós estamos oficialmente dando início à nossa série, à nossa playlist sobre o Livro dos Espíritos. Nós temos como principal objetivo nesse trabalho apresentar o livro. Não é impedir de ler, não, muito pelo contrário. A ideia aqui é a gente comentar alguns trechos, a gente ir apresentando a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos e deixar aquele gostinho, aquela vontade da gente pegar o livro e ver de verdade, né, a gente estudando aquilo que está escrito lá, aquilo que é passado para a gente. Mas como sabemos que tem alguns trechos, às vezes, que pode ser um pouquinho complicado, já que estamos falando para aqueles que estão começando ou para aqueles que estão ainda mais jovens aqui na Terra, nós vamos aos poucos explicar algumas questões, comentar algumas passagens que talvez fiquem um pouquinho difíceis de entender se não tiver um conhecimento mais amplo do que acontece em torno do surgimento da doutrina dos espíritos. E exatamente por causa disso, nós queremos começar lembrando o que é aquela época. Quando o professor Leon Denisard Hippolyte Rivaio começou a tomar contato com aqueles conhecimentos, com aqueles fenômenos, com aquelas questões das mesas girantes que nós já fomos estudando lá atrás, ele estava vivendo numa época onde religião tinha o catolicismo e o protestantismo em algumas das suas variedades, né? A gente sabe do luteranismo, do anglicanismo, do calvinismo, vocês já estudaram isso em história na escola de vocês, mas o que existia de religião era isso. Não tinha um conhecimento muito claro das religiões de matrizes africanas, de matrizes indígenas. Elas eram entendidas como seita, não eram entendidas por eles como sendo uma religião propriamente dita. Para eles, na Europa, só as religiões de base cristã é que eram aceitas e eram consideradas válidas. Nessas religiões, teoricamente, e se a gente for resumir muito, o que eles imaginam que vai acontecer com a gente quando o nosso corpo morrer é que, dependendo daquilo que a gente fez durante a vida, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno, ou no caso dos católicos, a gente fica no purgatório, que é um lugar intermediário que, de certa forma, funciona como um período de observação. Dependendo do que a gente fez ou não e dependendo do tempo que a gente permanecer lá nesse purgatório, dependendo de uma série de questões, a gente pode depois ir para o céu ou ir para o inferno. Só que eles não imaginavam muito que os espíritos, que esses seres que tinham habitado os corpos, poderiam voltar para se comunicar. Quando isso acontecia, era entendido como sendo algo demoníaco, como sendo algo sempre errado, prejudicial, complicado, ou era aceito quando acontecia com relação à figura dos santos, daqueles seres que tinham atingido um nível tal de santidade para os padrões da igreja, e exatamente por isso eles poderiam voltar e interferir aqui na vida humana. Muito bem, quando esse fenômeno das mesas girantes começar a acontecer, uma terceira variedade de entendimento humano, porque estamos falando aqui desse campo religioso, pensando na Igreja Católica e nas igrejas protestantes, uma terceira opção no campo quase, parece esquisito o que eu vou falar, mas no campo quase de entendimento da religião estava surgindo, e era o materialismo. Por quê? Porque aquelas pessoas que não concordavam com o que a Igreja Católica dizia, que não concordavam com o que as igrejas protestantes diziam, e muitos deles achavam que alguns poderosos, o que realmente acontecia, alguns poderosos manipulavam parte daquela religião para dominar o povo, eles resolveram acreditar que não existia nada. Porque, para começo de conversa, se Deus existisse, não ia deixar aquele monte de coisa errada acontecer. O entendimento deles era esse. E exatamente por causa disso, eles são chamados de materialistas, porque eles acreditam que a vida é só essa, não existe nada depois daqui, quando o corpo morrer, tudo vai acabar, e para eles isso daí é o que basta. Kardec veio nesse momento, o professor Rivaio chegou nesse momento,
em que o mundo estava dividido entre essa credulidade quase que ingênua para o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, esse excesso de racionalismo que impedia que as pessoas entendessem de outra forma. E como Kardec começou a perceber uma série de possibilidades por trás daquelas mesas girantes, começou a estudar aqueles fenômenos, começou a tomar contato com esse mundo dos espíritos e começou a descobrir que, na verdade, era todo um campo de conhecimento desconhecido para os padrões de então, e na verdade muito desconhecido até hoje. Kardec organizou aqueles conhecimentos, publicou no Livro dos Espíritos e precisou, na sua introdução, deixar bem claro do que ele estava falando. Por que isso é necessário? Porque quando a gente trata de uma área de conhecimento nova, a gente precisa definir muito bem o que a gente está entendendo por aquilo. E ele vai começar falando, deixando bem claro o que são os termos espírita e doutrina espírita ou doutrina espiritista. Por quê? Porque o espiritismo veio apresentar, e ele fala um pouco sobre isso, as relações entre o mundo material e esse mundo dos espíritos, e esses seres extracorpóreos. Ele deixa isso bem claro na primeira parte, na primeira sessão da introdução do Livro dos Espíritos. E por que ele tem essa preocupação? Porque a palavra espiritual já existia. Tudo aquilo que não tem a ver com a matéria, tudo aquilo que tem a ver com essa alma, com isso que a gente imagina que vai continuar existindo de alguma forma, tem a ver com a ideia de espiritual. Espiritualismo da mesma forma. Aquelas pessoas que acreditam que quando o corpo morre, alguma coisa permanece, esses são espiritualistas. Então, em tese, todas as religiões são espiritualistas. E, ao mesmo tempo, o conhecimento de alma já existia. Mas Kardec estava querendo trazer uma ideia nova, uma ideia de um ser específico, que tinha características específicas, que tinha uma vida específica, que não era preso somente a esse corpo de carne, que sobrevivia a esse corpo, e exatamente por isso ele resolveu colocar termos novos. E aproveitando a base da palavra que era espírito, ele propôs a utilização da palavra criada por ele, que seria espírita, que são aqueles que estudam, que acreditam nessa relação existente entre o nosso mundo da matéria e esse mundo dos espíritos. E exatamente por isso ele vai propor a ideia de doutrina espírita, ou de espiritismo, ou de espiritista, e vai propor também esse termo espírita, que é sinônimo de espiritista. E por que ele faz isso? Porque ele fala que o espiritismo, se a gente for colocar assim como seu principal ponto de partida, o seu princípio fundamental tem a ver com essa comunicação entre os dois mundos. E, ao mesmo tempo, é uma filosofia espiritualista, porque o espiritismo é uma das possibilidades dentro do espiritualismo. É por isso que no Livro dos Espíritos, na introdução dele, aliás, logo na página de capa, fala de filosofia espiritualista. E é por isso que a gente vai ficar hoje por aqui. Depois a gente vai conversar novamente, mas de uma forma diferente, sobre alma. Um beijo grande para vocês.